Bom dia, pessoal. Nós iremos proceder à resolução da primeira lista, da lista 1 de Fundamentos de Matemática Elementar. E a ideia da resolução é mostrar de forma detalhada quais foram os passos que empregamos na resolução de cada um dos exercícios a seguir, ok? Então vamos lá. Primeiro exercício da lista, exercício 1, ele indica o seguinte: eu tenho duas funções, uma função f e uma função g. A função f é dada para a gente como 3x mais 2m, 3x mais 2m, e a função g é dada para nós aí como menos 2x mais 1, menos 2x mais 1. A proposta desse exercício 1 aí é calcular o valor de m, sabendo que f aplicado em 0 menos g aplicado em 1 retorna para a gente igual a 3. Esse aqui é um exemplo bem simples de como você pode aplicar o conceito de função substituindo os dados. Então, o que ele quer basicamente é que você aplique na função f onde tiver x 0 e onde tiver na função g em x se substitui por 1. Iguala isso a 3 para determinar o valor de m. Então, fazendo isso, executando esse processo, então eu tenho o seguinte, olha, quando eu aplico o f em 0, o f em 0 retorna 3 vezes 0 mais 2m. Isso tudo aqui vai ser igual a 2m, porque 3 multiplicado por 0 é 0. E quando você faz a mesma coisa, substituindo o x em g por 1, então você vai ter menos 2 vezes 1 mais 1. E aí toma cuidado, multiplica primeiro para depois somar. Menos 2 vezes 1 dá menos 2, com mais 1 vai dar menos 1. Daí você aplica esses resultados aqui na equação que foi dada, 2m, o sinal de menos da expressão, o menos aqui, para evitar o confronto você coloca um parênteses, e iguala isso aqui a 3. Daí você tem que menos com menos é mais, 2m mais 1 igual a 3. Joga 1 para a sua direita, 3 menos 1 é 2, e aí o 2 que está multiplicando passa para cá dividido. Então nessa divisão, 2 por 2 vai te retornar o m igual a 1, e esse é o valor que eu buscava aí no primeiro exercício. Exercício simples, tranquilo, substituição, toma cuidado com os sinais, que não tem mistério na resolução, beleza? Vamos agora para o exercício 2. No exercício 2, nós temos aí duas funções, na verdade uma função. Vou colocar aí exercício 2. Nós temos uma função de segundo grau, dada aí para a gente como x² mais bx mais c. É isso que ele nos dá. Ele informa para a gente que o valor de f de menos 1 é igual a 1 e o valor de f de 1 é igual a menos 1. A proposta desse exercício aí é calcular o valor de BC, B vezes C. É isso que ele quer que eu calcule, que são os valores. Na verdade, são constantes associadas a essa equação, essa função de grau 2 aí. Correto? Então, o que eu tenho que fazer? Substituir o que está em x por menos 1 e igualar tudo a 1, para a primeira condição, e fazer a substituição de x por 1 igual a menos 1 para a segunda condição. Daí nós vamos gerar um sistema de duas equações de primeiro grau, de modo a encontrar os valores de B e C. Essa que é a ideia. Cuidado aqui é com a substituição das bases envolvidas, principalmente quando você tiver elevada a potência de expoente par ou ímpar. Se vocês se recordam, base elevada a expoente par é sempre positiva, e elevado a expoente ímpar, você conserva o sinal da base. Então, fazendo essa substituição aqui para a primeira função, então nós temos lá, olha, menos 1 elevado ao quadrado, mais b, que multiplica menos 1, mais c, e isso tudo é igual a 1. Então, fazendo isso, desse lado aqui, base elevado a expoente par é positivo, mais com menos é menos, mais c igual a 1. Portanto, aqui você vai ter menos b mais c, e esse 1 que é positivo passa para cá negativo,
e igual a zero. Daqui eu posso até afirmar que C vai ser igual a quanto? A B, porque o B aqui, ao ser negativo, passando para o lado direito da igualdade, torna-se positivo. Agora eu faço a mesma coisa, né, com essa equação aqui, f de 1 igual a menos 1. Vamos fazer aqui desse lado, então vai ficar 1 ao quadrado mais b vezes 1 mais c igual a menos 1. Então aqui eu tenho 1 ao quadrado que é 1, b vezes 1b mais c igual a menos 1. Daqui eu jogo 1 para a minha direita, vamos apagar isso aqui, que a gente já sabe. Então você vai ter b mais c igual a menos 2, porque vai ficar menos 1, positivo passando para o lado direito, negativo. Então b mais c igual a menos 2. Como b é igual a c, se eu substituir aqui, tanto faz, o c por b, você vai ficar b mais b igual a menos 2. Portanto, você tem 2b igual a menos 2. E daí você tem que o b é igual a quanto? Divisão de menos 2 por 2. b vai ser igual a menos 1. Então, se o b é igual a menos 1 e nós sabemos que b é igual a c, então nós podemos concluir então, que b vezes c, b multiplicado por c, é na verdade menos 1 multiplicado por menos 1 e que retorna para a gente tudo isso igual a 1. Tá? A grande sacada nesse exercício 2 aí é você tomar contato e cuidado com os sinais. Se você fizer esse exercício com esse cuidado, dificilmente você vai errá-lo. Ok? Vamos agora para o exercício 3 dessa lista nossa aí. Exercício 3. No exercício 3, ele informa o seguinte para a gente. Um fabricante vende um produto por 80 centavos a unidade. Então, vamos colocar as informações aqui. 80 centavos a unidade. Ele vende por esse valor, né? Ele menciona que o custo total do produto consiste em uma taxa fixa de R$40 mais o custo de produção. Então, vamos chamar essa função, esse custo de C, que ele diz para nós que representa um fixo de 40. Digamos que a produção de um certo produto envolva um valor fixo, como por exemplo, gasto de água, de energia, de pessoal. E aí ele tem um valor variável aí que é de 30 centavos por unidade, né? Se eu vou calcular uma unidade, poderia multiplicar por 1, se fosse 2 unidades por 2 e assim por diante. Como eu posso ter x unidades, então vou multiplicar isso aqui por x. Bom, a questão é que no item A ele pergunta qual o número de unidades que o fabricante deve vender para não ter lucro nem prejuízo. Então aí você tem o seguinte, que esse 80 centavos que ele vende a unidade é o que a gente chama de receita, 0,80x por unidade. Então, para que não tenha lucro nem prejuízo, eu sei que para que isso aconteça, essa pergunta, para que não tenha lucro nem prejuízo, eu tenho que ter em mente que a receita que eu vou utilizar, ela tem que ser exatamente igual ao custo. Por quê? Porque sabemos que para obter o lucro, eu vou ter uma situação onde a receita seja maior que o custo. Se R for menor do que o custo, então naturalmente eu vou ter um prejuízo. E essa é uma questão interessante porque dá para você pensar isso aqui em termos gráficos, porque são duas equações de primeiro grau. Nós podemos mapear isso em termos de um gráfico. A ideia aqui central corresponde a você comparar as duas equações. Então daí eu tenho que, fazendo aqui desse lado, 0,80x é igual a 40 mais 0,30x. Separo o que é variável de valor numérico, então o 0,30x passa para cá subtraindo, então vai ficar 0,50x igual a 40. Fazendo aqui em cima, né, essa divisão, x igual a 40 por meio, o 0,50 ou 0,5, tanto faz, então me dá um valor aí de 80.
Então 80 unidades é a quantidade que eu devo, né, utilizar, que eu devo trabalhar para que eu não tenha lucro nem prejuízo. Seria o que a gente chama em economia de ponto de equilíbrio. Agora, por que eu menciono isso? Se você for pensar graficamente nessas duas funções, só para ter uma ideia do que eu estou dizendo, a ideia seria a seguinte: imagina que eu tenho um eixo cartesiano do tipo x associado a uma função. Vamos colocar aqui de R e C, R de receita e C de custo. E aí você tem uma progressão dessa função para valores, né? Vamos colocar aí, digamos, de 20 em 20, 20, 40, 60 e 80. E aqui vamos jogar 100, né? 100 unidades. O que ele nos está dizendo é que quando você usa, né, só para ter uma ideia, o exercício tecnicamente no item A termina aqui, quando você calculou essa é a quantidade. Aqui eu estou fazendo, né, uma ampliação da ideia para mostrar por que esse 80 representa para nós esse ponto que a gente chama de equilíbrio, né? Se você pega lá a função 0,80x, que é a função que te retorna a receita, e atribui a esses valores, esses dados que foram dados aqui, para cada entrada você tem uma saída. Então é basicamente multiplicar 0,80 por 20, 0,80 por 40, 0,80 por 60 e assim sucessivamente. Essa é a ideia. Então quando você faz as multiplicações envolvidas, você tem valores. Então vamos colocar aqui na mesma escala 20, 40, 60, 80, 100, né? Vamos colocar aqui. Então 0,8 vezes 20, se você multiplicar vai dar 16, um pouquinho menos que isso, vamos colocar aqui. 0,80 vezes 40 dá 32, claro, a gente está fazendo tudo, né, de forma bem rudimentar. 48, 0,80 vezes 60, um pouquinho aqui. Aqui. 80 vezes 8, 64. 70 daqui, digamos que estejamos aqui. Essa é a ideia. E 100, nós temos lá, vai dar 80, exatamente 80. Então nós estamos aqui. Então se eu observar bem aqui, e claro, né, começa em zero, eu tenho uma reta que passa por esses pontos, ó. Vendo? Essa é a reta da receita. Só que eu também tenho de custo, né? O custo é igual a 40 mais 0,3x. Ou seja, se eu não fabricar nenhum produto, eu já começo aqui em 40. Quando x é zero, então c é 40. Correto? X é zero, então sobra apenas 40. Quando você evolui, colocando esses valores, você tem as variações. 0,3 vezes 20, que vai dar 15, com mais 40 dá 55. Então você vem aqui, vamos trabalhar aqui, 55, um pouquinho próximo aqui de 60. Então vamos colocar em outra canetinha aqui, para não fazer confusão. Aqui. 0,3 vezes 40, você vai ter 12. 40 mais 12 dá 52. Aqui perdão, aqui eu estava fazendo besteira. 0,3 vezes 20 dá 6, dá 46. Então aqui um pouquinho, né, abaixo, 46. Aqui. E aqui sim, 0,3 vezes 40 dá 12, 40 mais 12 dá 52. Então um pouquinho mais adiante, aqui, vamos supor que estejamos nesse ponto. Depois eu tenho 0,3 vezes 60 que dá 18, com mais 40 dá 58. Mais próximo ainda, aqui. E aí você tem 0,3 vezes 80 que dá 24. 0,38, 24. 24 mais 40 dá 64. 40 mais 24, 64. Então, um pouquinho mais para cima, 64. Bom, 100 vezes 0,3 dá 30, 30 mais 40 dá 70, então 70 aqui.
Então, o que vai acontecer quando você monta esse gráfico aqui? Percebe que os dois valores eles são idênticos quando você associa em x o mesmo dado. 0,80 vezes 80 dá 64, 0,30 vezes 80, que dá 24, com mais 40 dá 64. Então dá o mesmo resultado. Ou seja, ele vai bater exatamente no mesmo ponto. Então isso indica o seguinte, que eles vão cruzar, né, fazendo a conta aqui, ó. Se pegar o gráfico, fazendo aqui o meu eixo cartesiano, né, fazendo com todo cuidado, então ele vai bater aqui, ó. Essa é a função de custo. Então o que acontece? Tudo que está acima representa lucro, tudo que está abaixo representa prejuízo. Então, eu sei que para valores de x maiores que 80 eu vou ter um lucro, então o lucro vai estar aqui, o lucro vai estar aqui, e aqui eu vou ter o caso onde o meu custo é maior que a receita, então eu vou ter um prejuízo. Esse termo aqui é o que eu estava mencionando com ponto de equilíbrio. Tá? Então a ideia aqui é apenas só ampliar um pouco o espectro desse exercício. Ele tecnicamente terminou aqui, quando você calculou x igual a 80 e matou o problema. No item B ele pergunta, se vender 200 unidades desse produto comerciante terá lucro ou prejuízo? Olha, pelo grafiquinho que eu montei aqui já dá para identificar, sem fazer conta, que você vai ter lucro. Porque a partir de 80 que você tem lucro. Se você fizer a conta, é só multiplicar o x em RC por 200. Né? Então, quando eu fizer isso daí, vamos fazer as contas aqui, né? Vamos fazer que R igual 0,80 vezes 200 vai te dar 160 e o teu custo aqui de 40 mais 0,3 vezes 200, lembra? Multiplica primeiro para depois somar. Dá 60 mais 40 dá 100, logo obviamente essa diferença aqui, né? L, que é R menos C, vai te oferir um lucro aí de R$60. Essa que é a ideia. Já estava meio que explícito aqui no gráfico, porque a partir de 80 você tem o que a gente chama de lucro. Beleza? Então está resolvido o exercício 3. A ideia do gráfico é apenas para enriquecer a resposta, não era necessário, nem foi pedido. Vai ficar mais claro a ideia de como nós reproduzimos o exercício. Vamos lá. Com isso aí agora nós temos o exercício 4. Que envolve aí um falso verdadeiro. Determinar se a afirmativa é falsa ou verdadeira. Então, o primeiro caso aí, ele pergunta assim, olha, se f e g são funções, é verdade que f, e aí é uma notação que eu não sei se muitos de vocês já conhecem, f bola g é igual a g bola f. Isso daqui, pessoal, é basicamente uma notação para um conceito em funções chamado de composição de funções. Ou seja, isso é uma forma simbólica de escrever isso. Uma função f em bola g é a mesma coisa que uma f de g de x, ou seja, uma g dentro da f. Um g composta com f é a mesma coisa que você escrever g de f de x. Você pode pensar também uma representação similar a uma máquina, onde você tem uma entrada, vamos supor aqui, vamos colocar aqui um desenho, para especificar melhor a ideia que estamos aplicando. Imagina que você tem uma máquina aqui F, essa máquina tem uma entrada em X, a entrada dela está aqui, uma matéria-prima. Essa máquina vai gerar uma função f e que por sua vez vai entrar numa outra máquina, na máquina G. Essa máquina G vai produzir a função lá que a gente quer. Então olha só, x entrou em f, f entrou em g, então você tem lá a sua função g de f de x, g de f de x. Que é a nossa saída aqui desse processo. Então, o que você tem aqui é uma composição do tipo G bola F, ou G de F de X.
x entrou em f, formou f de x já entrou em g de f de x, certo? Bom, daqui então, o que ele quer que eu faça é mostrar se essas duas relações são iguais para qualquer função. Então aí você testa quaisquer funções que você tiver à sua disposição, né? Suponha, vamos supor, que eu trabalhe com duas funções, uma f no tipo x², uma função de grau 2, e uma g da forma 2x, uma função de primeiro grau. E aí eu vou aplicar isso daqui, f de g de x. Então, isso indica o seguinte, que onde tem a f, para essa sugestão que eu dou, eu vou colocar qual função? A g. Então, aqui vai ficar f de g de x. A g não chama-se de 2x, então eu escrevo 2x. O que isso indica agora? Que onde tiver o x na f, eu vou substituir por quem? Por 2x. Se eu colocasse aqui uma laranja, f de laranja, eu vou substituir o x aqui por laranja, laranja ao quadrado. Se eu colocasse aqui um suricato, colocasse aqui f de suricato, vai ficar uma função de suricato ao quadrado. Viu? É a mesma coisa. Então aqui, o que vai acontecer? No lugar do x eu vou colocar 2x e vou elevar isso aqui ao quadrado. Então quando eu elevo ao quadrado, retorna para mim 2 ao quadrado 4 e x ao quadrado. Agora eu faço o inverso. Escrevo g de f de x. Então aqui eu vou ficar com g. Aqui no lugar da f agora eu substituo onde tem a g, onde tem f coloco g. Perdão, onde tem a f eu coloco o x². E aí faço a mesma coisa. Onde tem o x na g, substituo por quem? Por x². Quando eu faço isso, 2 vezes x² retorna para mim 2x². E aí você observa que para esse caso não é verdade, ou seja, são duas funções que retornam, né, um resultado diferente. Então, para o primeiro caso aí, que ele pergunta, olha, se é verdadeiro ou falso, para esse caso aqui, isso é falso para qualquer função, porque se eu pegar dois exemplos de funções dessa forma aqui, uma de grau 2 e uma de primeiro grau, o resultado aqui não é igual, ok? Vamos para o item B. No item B, o questionamento que ele faz para a gente é o seguinte, se f for uma função, e, então f de 3x é igual a 3 vezes f de x. Então é a mesma coisa que nós perguntamos, fizemos agora há pouco, só que agora você vai usar uma função apenas, para identificar se esse processo aqui está igual. Pode pegar qualquer função, uma única que invalide já vai dizer para você que isso aqui é falso, pode ser que seja verdadeiro. Vamos pegar uma função quadrática, do tipo f de x² e vamos testar aqui. Então o que isso está dizendo? Que no primeiro caso, onde tem o x, quando eu escrevo f de x², dessa forma, está implícito que eu também estou fazendo a mesma coisa. Então, se eu escrever f igual a x² ou f de x igual a x², é tecnicamente a mesma coisa. Então, aqui eu vou substituir o meu 3x, o meu x por 3x, aqui. Então, isso indica que onde tiver o x, vou substituir por quem? Por 3x. Então, vai ficar 3x ao quadrado. Quando eu fizer isso daí, então aqui 3 ao quadrado é 9, x ao quadrado. E aqui no caso do lado direito, eu quero multiplicar 3 pela f de x. F de x que eu estou adotando é x², então aqui vai ficar 3 vezes x². E aí, mais uma vez, observamos que o resultado não é igual, é uma função diferente. Então, para qualquer função, isso daqui é falso, ou seja, pode ser que seja verdadeiro para alguma classe específica de funções, de função, mas para esse caso não. Então era isso que eu queria, fechou, então é falso. Vamos para o próximo exercício, próximo item, né? No item C, o questionamento que ele faz para a gente é o seguinte, olha, se x1 for menor do que x2, se x1 for menor que x2 e f for uma função decrescente,
f decrescente, então ele afirma que f de x1 é maior que o f de x2. Ou seja, o que é uma função decrescente? Uma função que cai, em queda, né? Como é que você pode mostrar isso? Usando funções como nós fizemos nos itens A e B, ou também pensando, e é uma sugestão, representar isso através de uma forma gráfica. Então, como é que você poderia provar isso de forma gráfica? Então, você constrói um eixo cartesiano, do tipo x e f, colocar aqui x e uma função f. Ele está dizendo aqui que x1 é maior que x2, então, a partir da origem zero, os valores são crescentes para a sua direita, então se eu colocar um x1 aqui e um x2 aqui, estou, né, respeitando essa condição. Então, se isso acontece e a função é decrescente, então vamos pensar aqui, uma função decrescente é uma função que cai. Essa curva representa uma função decrescente. É função, porque para cada valor em x você tem uma associação em y, ou f, como nós mostramos, explicamos no vídeo da aula passada. Então aqui eu estou dizendo o seguinte, olha, que para essa entrada x1, você tem uma saída f, né, f de x1, vamos colocar aqui, e para essa entrada x2, você tem uma saída f de x2. E aí com essa informação você mata o problema. Por quê? Porque se x1 é menor que x2, ok, e a função é decrescente, é verdade que f de x1 é maior que f de x2? Quando você faz o retrato da entrada e você observa a saída, a partir da origem, quanto mais alto você tiver, maior a função. Então isso aqui é verdade, está acontecendo isso. Então aqui eu posso afirmar que, ok, isso é verdade. Uma função decrescente, se x1 é menor que x2, então a f de x1 é maior que a f de x2, beleza? É isso aí. Então, vamos lá. Vamos para o item D. O item D do exercício 4, né? Ele menciona para nós o seguinte, aí, uma reta vertical intercepta o gráfico de uma função no máximo uma vez. Então, uma reta vertical intercepta o gráfico de uma função no máximo mais de uma vez. Então, aqui é interessante que eu faça a descrição de um gráfico qualquer, uma curva não necessariamente pode representar uma função, né? Então, o caso que nós fizemos agora há pouco de uma função decrescente é, de fato, função, porque para cada entrada você tem uma saída. O que ele está dizendo nesse exercício? Ele está, né, informando, ele está supondo, conjecturando que ao passar uma reta vertical, ela vai tocar uma função no máximo uma vez. Então, esse é um exemplo de função. Vou passar uma reta vertical e aqui está corroborando, né, a ideia. Olha, passei a reta vertical só pegando um ponto qualquer. Agora vamos pegar um exemplo de uma outra curva, né? Uma curva qualquer e fazer esse mesmo teste. Então vim aqui com um eixo cartesiano, né? Desenho uma outra curva, né? Uma curva, vamos fazer assim, uma curva qualquer, e vou fazer a mesma coisa. Vou passar uma reta vertical por pontos dessa curva. Aqui você observa que é uma função, que é uma entrada, mas olha só para essa segunda reta vertical. Para essa entrada, eu tenho uma, duas, três saídas. Então isso não indica para mim uma função. Se você fosse representar através de um diagrama, o que eu estou dizendo desse resultado é o seguinte, olha, que para uma entrada, você tem três saídas distintas, né? E isso para a gente não configura uma função, né? Fazendo uma associação, né, de forma bem simples. Aferição de temperatura. Se agora são 2 horas da tarde e às 2 horas da tarde a temperatura está marcando 15 graus, eu não posso dizer que às 2 horas da tarde a temperatura é 15 graus, mas também poderia ser 17 ou poderia ser 20 graus. Como que para uma entrada eu posso ter três saídas distintas ao mesmo tempo, simultaneamente? Isso não configura função. Então, pelo que ele está afirmando, sim, é verdade.
no máximo, uma única vez uma reta vertical vai interceptar o gráfico de uma função. É isso que o exercício 4, item D, nos informa. Então, com isso daí, nós vamos agora para o exercício 5, né? Nós passamos da metade da lista com esse exercício 4. E no exercício 5, ele está falando uma coisa bem interessante. Não abordei ali na videoaula, mas a gente vai explicar isso aqui. Verifique se as seguintes funções são sobrejetivas, injetivas e bijetivas, né? Então, antes de resolver esse exercício 5, é bom fazer uma pequena observação sobre o que são essas funções, né, para cada caso. Uma função do tipo injetiva, que também se chama de uma injeção em matemática, né, é basicamente explicado por um seguinte exemplo. Imagina que eu tenho um conjunto A, um conjunto B. Por esse conjunto existe uma lei de associação que retorna uma função, e aí você tem conjuntos de pontos em A e conjuntos de pontos em B. Vamos colocar aqui que esse conjunto A leva esse ponto a este ponto a este, e aqui este ponto a esse. Isso aqui é uma função. Numa função injetiva, entradas diferentes sempre vão conduzir a saídas diferentes. Ou seja, valores distintos de A só poderão levar a valores distintos de B. O que tecnicamente, em termos matemáticos, seria dito o seguinte: olha, se x1 for diferente de x2, isso vai implicar que f de x1 é diferente de f de x2. Isso caracteriza uma injeção, uma função injetiva. Se nós formos pensar em termos de um exemplo, imagina que eu tenho uma função que leva do domínio dos conjuntos reais ao contradomínio dos reais, tal que f seja igual a 2 vezes x, algo assim. Então, vamos colocar aqui valores numéricos, né? Vamos colocar valores numéricos aqui, 1, 2 e 3. Quando você associa essa representação com um conjunto, x em 1 vezes 2 vai dar 2, x em 2, 2 vezes 2 dá 4, x em 3, 2 vezes 3 dá 6. Olha só, valores diferentes de x, levando a valores diferentes de f de x. x1 diferente de x2, f de x1 diferente de f de x2. Então, nessas condições, quando valores distintos de A levam a valores distintos de B, você tem o que a gente chama de uma injeção, uma função injetiva. Essa que é a ideia. Ok? Agora vamos para o caso de uma função sobrejetiva. Função sobrejetiva, ou uma sobrejeção, também conhecida. A história é a mesma, eu vou considerar dois conjuntos, um conjunto A, um conjunto B, uma lei de associação para essa função, mas agora a característica de análise é um pouquinho diferente, né, em relação ao que a gente definiu sobre injeção. Numa função injetiva, para todo y, esse símbolo aqui significa para todo y que pertence a B, vai existir esse símbolo no x que pertence a A. Ou seja, todo elemento de B vai ser a imagem de pelo menos um elemento associado em A. Então, se eu for pensar em termos de pontuação, imagina que eu tenho 3 pontinhos aqui, 3 pontinhos aqui. Na verdade, vamos colocar um a mais aqui. Você pode ter o seguinte, olha, esse ponto ligado a esse ponto ligado a esse ponto ligado a esse. Se eu tiver essa configuração, eu estou dizendo o seguinte, olha, todo elemento de B, só tem 2 elementos aqui, está associado a alguém que está em A.
Esse desenho é sugestivo, porque olha só, ele é bem interessante. Ele caracteriza o que a gente chama de uma função sobrejetiva, porque todo mundo de B, tá vendo? Todo de B está associado a alguém de A, mas ela não é uma função injetiva, porque olha só, elementos distintos de A estão levando ao mesmo elemento de B. Isso não caracteriza uma injeção, mas nesse caso uma sobrejeção. Essa função deixaria de ser sobrejetiva se porventura eu colocasse um outro ponto aqui e esse ponto não tivesse associado a alguém de lá. Isso deixa de ser uma sobrejeção. Nesse caso, com esse ponto inserido aqui, ela não é nem uma função injetiva e nem uma função sobrejetiva. Injetiva ela não é porque diferentes estão levando ao mesmo, e sobrejetiva porque ela deixaria de ter um elemento sem estar associado. Então, apagando aqui, eu tenho o que a gente chama de uma função sobrejetiva, correto? Essa é a ideia. E uma função agora bijetiva, ela é uma conjunção, dessas duas funções. Então, uma bijetiva é aquela função que é injetiva e sobrejetiva. Ela é as duas. Ela é, na verdade, as duas funções simultaneamente. Né? Então, se eu for pensar em termos de uma representação de conjuntos, A e B, dessa forma, eu tenho o seguinte, 3 pontos aqui, 3 pontos aqui. Então, se eu tenho a associação dessa forma aqui, ó, eu tenho uma bijeção. Nesse caso, a função é bijetiva. Por que ela é bijetiva? Porque entradas diferentes estão levando a saídas diferentes. Todo elemento de B está associado a alguém de A. Então, eu tenho uma injeção e uma sobrejeção. Logo, eu tenho uma função que a gente chama de bijetiva. Essa é a ideia. E isso aqui que a gente precisa saber para poder resolver o exercício 5, que é o que a gente vai fazer agora, correto? Então vamos lá, vamos começar a fazê-lo, a resolvê-lo. Então no exercício 5, o que ele tem aí para nós é o seguinte, exercício 5, item A, ele nos dá uma função f, que vai dos reais até os reais, tal que f de x seja igual a x². Então ela tem um domínio dos números reais e contradomínio dos reais. A maneira como você pode resolver independe da forma como eu vou fazer. Você pode resolver através de uma tabela, pode colocar valores dentro de um conjunto, como nós fizemos aqui para a explicação da injeção, sobrejeção e bijeção. Então, a forma de resolução é livre. Então, se eu pensar numa representação em conjunto, como nós temos feito aí, então nós temos um conjunto que é real na entrada e que vai gerar uma saída que tem que ser real. E a lei de associação é essa função f igual a x². Então, eu vou colocar alguns valores, menos 1, 0, 1 e 2, por exemplo. Então, quando eu faço a associação desses elementos, eu tenho que jogar nessa expressão. Então, menos 1 ao quadrado retorna 1, 0 ao quadrado retorna 0, 1 retorna 1 e 2 retorna 4. Então, aqui, com esses 4 elementos que retornaram para a gente 3 saídas, eu tenho o seguinte, olha, que menos 1 leva a 1, 1 vai levar a 1, 0 leva a 0 e 2 leva a 4. Para esse fragmento aqui, eu já não tenho uma função injetiva. Por quê? Porque duas entradas diferentes estão levando a mesma saída. Para esse conjunto eu teria uma sobrejeção, mas eu tenho que tomar cuidado. Por quê? Porque ele está me definindo o conjunto do contradomínio como sendo real. E os reais, eles compreendem todos os elementos de um conjunto. Então o problema que eu tenho aqui é que as saídas que eu retorno, pelo fato da função ser quadrática, elevada ao expoente par, somente serão valores o quê? Positivos. Então eu não tenho os valores negativos aqui inclusos. E nos reais eu tenho valores negativos. Por exemplo, eu teria um menos 1 aqui, eu teria um menos 4. Só que a saída que eu tenho por conta dessa função não gera valores negativos. Então
Então, para esse caso aí, a função não é injetiva nem sobrejetiva. Não é injetiva porque valores diferentes estão levando ao mesmo valor. E não é injetiva nem sobrejetiva, né? Essa aqui é a análise que a gente tem desse caso aqui. Porque você contempla valores dentro do contradomínio que a função não vai, né, atingir. Certo? Então, vamos lá. Exercício 5b. No 5b, eu tenho o seguinte, eu tenho uma função f que é dado pelo domínio 0, 1, 2 e 3 e leva esse elemento no conjunto dos números naturais. A lei de associação é tal que f é igual a x mais 2. Então eu quero saber também se tem uma injeção, sobrejeção ou objeção nesse caso. Mesma historinha, vamos construir um conjunto aqui, conjunto F, né, da entrada e o conjunto da saída, que é natural. Então aqui o conjunto da entrada é composto por 0, 1, 2 e 3. Aqui a nossa lei de associação é essa função. Então me indica o seguinte, que em 0 eu lanço 0 e somo mais 2, retorna 2. 1 mais 2 retorna 3. 2 retorna mais 2, 4. E 3 retorna mais 2, 5. Correto? O que eu tenho nesse caso aí é um caso clássico de uma função injetiva, porque valores distintos de A, do conjunto de 0 a 3, estão levando a valores distintos de B, no caso, o conjunto dos naturais. Tem uma injeção, isso está bem claro para mim. Mas eu não tenho uma sobrejeção, uma sobrejetiva. Por quê? Porque os naturais não começam em 2, eles começam a partir de 0 e 1. Esses dois elementos estão sem ser associados a alguém do conjunto A. Então elas garantem para mim uma injetiva, porém ela não é sobrejetiva. Então aqui eu tenho apenas uma injeção para o item B. Beleza? É isso que a gente registra nesse caso. E aí, nós temos agora o item C. O item C aí é uma função f que leva dos reais com sinal de mais. Esse sinal de mais indica que eu só vou trabalhar com reais positivos e que leva na sua saída, no contradomínio, reais também positivos. A lei de associação é a mesma, tal que f é igual a x quadrado. Né? Aqui, mesma história, vou construir dois conjuntos, um conjunto real positivo, um contradomínio, né, um outro conjunto real positivo, colocar alguns valores aqui positivos, 0, 1, 2, e aqui só vai retornar valores positivos pela lei de associação que é dada por essa função. Então, quando eu lanço 0 ao quadrado retorna 0, 1 ao quadrado retorna 1, 2 ao quadrado retorna 4 e assim sucessivamente. Então, nesse caso aí, eu tenho uma função que é injetiva, elementos distintos, levando elementos distintos. E eu tenho, nesse caso, também uma função sobrejetiva. Por quê? Porque para toda entrada que eu der em A, em conjunto real positivo, eu vou ter uma saída que também é real positiva. Então, nesse caso, eu tenho uma função bijetiva. Né? Eu tenho uma função que é bijetiva, por quê? Porque ao mesmo tempo ela representa uma injeção diferentes, levando a valores diferentes, e uma sobrejeção, onde para todo elemento de B você tem alguém associado de A. Então, define aí essa função que a gente chama de bijetiva. E está aí resolvido o exercício 5. Da nossa listinha. Então vamos lá. Exercício 6, eu tenho o seguinte, né? Admita os seguintes dados sobre as condições ambientais de uma comunidade com uma população P de milhares de habitantes, né? População P, eles chamam de P.
C, a taxa média diária de monóxido de carbono no ar em partes por milhão correspondente a uma função, que ele chama de C de P, igual, né, a 0,5P mais 1. 0,5P mais 1. E ele tem questionamento em determinado tempo, em P será igual a 10 mais 0,1t ao quadrado, 0,1t ao quadrado. E aí tem dois questionamentos. Ele pergunta para mim, primeiro, expresse-a como uma função do tempo, essa concentração, e ele quer que eu calcule em quantos anos essa taxa será de 3,2 partes por milhão. Primeira coisa que eu observo aqui, ó, nesse exercício, ele é um exercício razoavelmente rápido, é que a concentração está em termos de P e ele quer que eu represente em T. Então, o que eu preciso fazer aqui é algo bem simples, é observar onde eu tenho P na primeira função e substituir o que eu sei de P aqui. Eu venho e substituo esse cara aqui. Então, isso indica o seguinte, que o meu C vai ser igual a 0,5, tenho P, abro o colchete, coloco aqui 10 mais 0,1t ao quadrado. Fecho o colchete e somo com isso mais 1. É isso que eu preciso fazer. Uma vez que eu faço isso, desenvolvo a conta e mato o problema. Então, eu tenho que C vai ser igual a 0,5 vezes 10, que dá 5, mais 0,5 vezes 0,1, aqui uma distributiva, 0,05t ao quadrado, e somo com isso mais 1. Portanto, a concentração aqui, ó, em termos só do tempo, é 6 mais 0,05t ao quadrado. E com isso aí eu resolvo o nosso item A. Está resolvido o nosso item A nesse caso aí. Aí no item B, ele está perguntando para nós, vamos escrever aqui, calcule em quantos anos essa taxa será de 3,2 partes por milhão. Em quantos anos? Então, é o T que ele quer saber. Então, no item B, o que eu preciso fazer no lugar do C substituir por 13,2 igual a 6 mais 0,05t quadrado. Então, 6 que está somando, passo para cá subtraindo, então vai ficar 13,2 menos 6 igual a 0,05t quadrado. Então, daqui você vai ter 7,2, que é igual a 0,05t quadrado. Por fim, esse termo que está multiplicando vai passar sendo dividido. Então, o que vai acontecer? Você vai ter lá t quadrado igual a 7,2 por 0,05. Daí você faz uma divisãozinha aqui, ó, 7,2 por 0,05. Desloca uma casa do dividendo e também desloca, né, do seu divisor. Então, vírgula para cá, vem a vírgula para cá. 0,5 desloca para a direita e acrescenta um zero. Então, aqui o zero vai embora. 7 por 5 cabe 1, sobra 2, abaixo 2. Vem o 4, 20 sobra 2, abaixo 0. 4 dá 20, retorna 0. Então, t quadrado vai ser igual a 144. Então, t quadrado é igual a 144. E aí, por fim, esse 2 com a potência vira uma raiz quadrada. Então, você vai calcular a raiz quadrada de 144 e essa raiz vai te produzir um resultado igual a 12, no caso aí 12 anos. Esse é o resultado que a gente vai atingir. E aí está resolvido o exercício, né? Exercício 6, questão aí envolvia você substituir uma variável, uma função na outra, e aí matava o problema, tranquilo. Né? Vamos para o exercício 7, né? Da caixa. Exercício 7. Você tem o seguinte, ó, uma caixa retangular, aberta, com um volume de 2 metros cúbicos, tem uma base que é quadrada. Então vamos desenhar uma caixa aqui,
de dimensão quadrada. Vou fazer aqui. Então você tem uma caixa, é isso daqui, e aí você sabe que a base dela é quadrada, informado isso. Ele diz que o volume é de 2 metros cúbicos, então se a base é quadrada tem a mesma dimensão, o lado é o mesmo. Ele quer a área superficial da caixa como uma função do comprimento de um lado, né? Então você tem a base, você tem a altura dessa caixa aqui. Então ele quer a área da superfície. Então a área da superfície dessa caixa é composta por quem? Pela base, que é quadrada, então B vezes B, que é um quadrado, B2, mais a soma das faces laterais, que são 4. Essa primeira aqui, que está na minha frente, né? Essa que está aqui na diagonal, essa outra que está do outro lado da lousa, e essa que está aqui, ó, apontando diagonalmente para a parede. Então você tem aqui, ó, BH, 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 BH. Você tem 4 BHs. Então, 4B vezes H. É isso que você tem. A questão é que a superfície está em função da base da altura, ele quer em função do lado do comprimento. E aí você usa o fato de que o volume, que é um produto de 3 dimensões, é o produto de base, a área da base que é um quadrado, vezes a altura. Você sabe que isso aqui é 2, então 2 é igual a B ao quadrado vezes H. Você isola o H e aí ele vai ficar escrito como 2 sobre B2. Essa informação da altura você vem e substitui aqui na nossa equação. Então S vai ser igual a B quadrado mais 4B. E no lugar do H você coloca lá, ó, 2 sobre B quadrado. É isso que você vai fazer. Daí você observa que S é igual a B quadrado. E aí multiplica 4 por 2 dá 8. Você tem um B em cima e um B ao quadrado embaixo, ó. B e B ao quadrado é B vezes B. Você cancela um B com B, sobra o B de baixo. E aí você tem a função requerida dessa forma. E aí, claro, você toma também um pouco de cuidado, porque o 8 sobre B, o B tem que ser um valor específico. O B não pode ser qualquer valor. Ele não pode ser negativo porque você está falando de uma dimensão de uma caixa. Então ele tem que ser estritamente maior que 0. E isso completa a nossa resposta aí no exercício 7. Beleza? Um exercício bem interessante. Se você souber manipular direitinho as equações, não tem muito mistério. Correto? Então vamos lá para o último exercício da nossa lista aí. Que é o exercício 8, né? Exercício 8. O exercício 8 ele fala o seguinte, ó, um administrador de uma fábrica de móveis descobre que custa R$ 2.200, então custa R$ 2.200, né, para fabricar R$ 2.200 para fabricar, ele fala aí 100 cadeiras em um dia, 100 cadeiras. E aí menciona que ele gasta R$ 4.800 para produzir 300 cadeiras, isso num dia, né? Então o que ele quer nesse exercício aí? Ele quer que eu expresse o custo como uma função do número de cadeiras produzidas, supondo que ela seja linear, né? E então esboço o gráfico. No item B eu quero a inclinação do gráfico que ela representa, e no item C qual é o intercepto y do gráfico que ele representa. Então é um exercício interessante porque você tem que construir uma função que ele diz aí, é linear, né? Uma função linear. Se a gente for pensar numa função linear, é uma função dessa forma. A vezes x mais b, onde você tem um coeficiente angular, esse que te dá a inclinação da reta, e um coeficiente linear. Então, como a gente está trabalhando com custo, é algo do tipo C, correto? Igual a um A vezes um x, que representaria o número de cadeiras, mais b. Esse tipo de função que a gente quer atingir. E aí o primeiro desafio nosso é como nós vamos encontrar essas informações. Então, a pista está aqui, nas informações que você tem em relação ao custo
e a quantidade de itens que ele está fabricando. Então, para obter essa minha inclinação, eu posso pensar assim, olha, 4.800 e 2.200 é um valor que eu gasto para produzir, respectivamente, 300 e 100 cadeiras. Então, o que eu faço aqui é uma análise de variação da quantidade de valor gasto em relação à quantidade de cadeiras produzidas. Então, o que eu vou fazer aqui é obter a minha inclinação, que representa essa taxa de variação do custo que eu estou executando para a produção de cadeiras. Então, quando eu faço isso, essa expressão me retorna 2.600, 300 menos 100 dá 200, cancelo 0, 0, 0, 0, então eu tenho 13. O que esse 13 representa? Ele representa, na verdade, a inclinação do gráfico. Ele já responde para nós o item B. Ou seja, representa a taxa de custo de produção por cadeira. Ou seja, para produzir cada cadeira, ele gasta R$13. Ou seja, R$13 é o custo de produção unitário. Ou seja, R$13 é o custo de produção por cadeira. É essa que é a ideia que ele está mencionando. Então, nesse caso, aí, eu já tenho aqui para minha função de custo o coeficiente que eu chamo de A. Então, C igual a 3x mais B. O que eu faço agora, então aqui na verdade eu já resolvi o item, esse é o item B, o A, perdão, esse aqui é o item B, que é uma inclinação do gráfico, e aí eu vou obter o B agora. E aí eu posso usar as informações que eu tenho no enunciado. Eu sei que eu gasto 2.200 para produzir 100 cadeiras, então no lugar do C eu venho com 2.200, 13 vezes 100, 100 cadeiras mais B. Então daí, fazendo essa conta, eu tenho 2.200 igual a 1.300 mais B. Jogo 1.300 para a esquerda, então vai ficar B igual a 900, fazendo a subtração. Então, B igual a 900 representa o termo que eu queria para encontrar a função requerida. 13x mais 900. O que isso daqui vai representar para nós, esse B? Olha, o gráfico vai nos dar essa informação. E aí eu vou matar com isso tanto o item A quanto o item C. E aí, pensando no gráfico, vamos montar um eixo cartesiano, Vamos apagar isso aqui. Pensar no eixinho cartesiano. Do tipo C em função de x. Então, x é o número de cadeiras, C é o custo. Vamos colocar aqui, 100, 200, 300, 400. E aí nós vamos colocar os valores aqui, vamos colocar aqui em termos da escala de 1.000 em 1.000, vai? 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 e 5.000. Então, o que a gente tem é o seguinte, que quando você produz 100 cadeiras, isso te dá um custo de 2.200, vamos ficar um pouquinho aqui, e quando você produz 300, ele te dá quase 5.000, 4.800. Eu já sei o seguinte, que isso daqui representa uma reta. Opa, a reta está passando fora do ponto. Então, essa reta ela vai se estender por aqui. E ela não vai cruzar o eixo. Por quê? Você está produzindo cadeira. Não vai produzir um valor menor do que 0 cadeira. E o gráfico, ele já responde para a gente o item, que é o A, e responde o item C. Por que responde o item C? Porque olha só, se você não produzir nenhuma cadeira, corresponde a x igual a 0. Então isso representa em 0, 900. 900 reais seria o capital inicial. Seria o custo inicial para você começar a produzir cadeira. Que é o que ele está... na verdade, tem que estar um pouquinho para baixo, Isso aqui não, está acima de 1.000. Fazendo bobagem aqui,
Então ele tem que estar aqui o nosso gráfico, mais ou menos. Ele está bem próximo aqui do 1000, fazer direitinho, para ser fiel à representação. Ele está passando aqui, ó, isso. E aí nós temos o 1000 aqui. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, que você precisa de R$900 para começar a produzir cadeira. E a partir dessa produção você tem o custo envolvido no processo. O gráfico é uma reta, porque ele está supondo que o nosso modelo é linear, né? Que é o caso que a gente está citando. E aí está resolvido o item A, o item B é o custo, a taxa de variação do custo, né, por produção de cadeira, e o item C é a quantidade inicial que você tem representado o intercepto na função em y. E com isso está resolvida a lista. E mais uma vez agradeço aí a participação. Se inscreve no canal, quem não se inscreveu, dá aquela curtida, aquele like, contribua aí com informações, comentários, para que a gente sempre possa produzir um conteúdo legal de qualidade durante essa quarentena. Valeu? Muito obrigado, valeu, até a próxima.